pessoal, mais uma vez aqui no nosso podcast. Eu sou o Hugo Scheder. Eu sou o Leonardo Teixeira. Nós vamos falar hoje sobre um tema que não é um tema polêmico, mas é um tema que não é compreendido. Acho que quando a gente fala muito sobre transferência de conhecimento, sobre o que a gente vem estudando e fazendo e trabalhando ao longo de 20, 25 anos aí na área ambiental, a gente percebe a importância de instrumentos. E uma coisa curiosa, Léo, já vou começar a falar aqui, da apresentação a gente já emenda porque é assim que funciona. Em 25 anos trabalhando com a área ambiental, desde que eu comecei a estudar em 99, né, saí fui engenharia florestal, e que a gente começa a observar as mudanças, nós somos capazes de ter teorias que foram desenvolvidas lá atrás e testadas e comprovadas nesse tempo. Infelizmente, algumas delas mais rápidas do que a gente gostaria, né? Eu ouvia falar lá em 99, quando eu entrei na faculdade, que a gente ainda ia ver chuvas torrenciais, que a gente ainda ia ver eventos climáticos extremos que iam causar catástrofes. E nós estamos vendo isso. Lógico, tinha uma série de estudos já naquela época, existem relatórios que foram negligenciados ao longo do tempo aí por vários governos, mas um instrumento, que é o que você estudou na sua dissertação, na sua tese de doutorado, que é muito atual ainda, que tenha sido feita lá em 2013, é moderna ainda, é o licenciamento ambiental. A visão que você trouxe da cumulatividade dos impactos de vários empreendimentos. E o que a gente está vendo aqui, vai fazendo uma coisa em cima da outra. Ainda, o que você estudou tinha licenciamento ambiental, mas um instrumento que é totalmente técnico, adequado para um monte de discussões, que foi esvaziado ao longo do tempo e que traz consequências. Então, desde quando você começou com isso, estudar, você tem uma experiência aí de anos com esse negócio. Eu sou mais fiote, como você costuma dizer, mas o seu olhar sobre como isso se desenhou no Brasil nos últimos 5 anos e como isso pode ter acelerado catalisado esse processo de mudança climática. Então, tá aí uma relação que nem todo mundo consegue fazer do licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é um instrumento de gestão de grandes empreendimentos de infraestrutura, via de regra, né? Também submete-se ao licenciamento ambiental toda atividade humana, né, que pretende utilizar de recursos naturais ou ser de grande impacto potencialmente sobre os recursos naturais e sociais. Enfim, mas o que a gente raramente faz correlação é que o momento novo que a gente vive, na necessidade de uma nova economia, da necessidade de novos instrumentos de gestão territorial, a gente não enxerga o licenciamento ambiental como parte desse processo. A gente, que eu digo, né, público em geral, e eu não estou falando do público leigo, eu estou falando do próprio empreendedor de um projeto de infraestrutura ou de uma comunidade diretamente afetada, porque eu me recuso a chamar de leigo, né, o conhecimento tradicional, o conhecedor, né, o portador do conhecimento tradicional e aquele diretamente afetado. Então, assim, ele é parte integrante e a voz dele, o conhecimento dele tem que estar em mesmo nível, né, de paridade ali com as decisões que a gente chama de acadêmicas, científicas, seja das quais forem, porque eles são diretamente afetados. Mas, enfim, sendo mais direto e objetivo aqui, eventos de precipitação extrema, como esses que a gente está vivendo agora, nesse momento no Rio Grande do Sul do Brasil, estão totalmente relacionados a uma necessidade de adequação do licenciamento ambiental. Porque você não pode ter as principais rodovias do estado debaixo d'água. Todas. Você não pode ter uma região portuária que não consegue operar com o mínimo, né, de estabilidade sem considerar a elevação de nível de mar. Você não pode ter minerações que vão ficar debaixo d'água, né, e contaminar todo um sistema porque não foi as áreas de rejeito, por exemplo, não foram planejadas para um novo modelo climático. Então, novo mundo, né, crise climática, nova economia, um novo licenciamento ambiental. O problema é que a gente tem visto caminho distinto, né? A gente tem visto que a política tradicional hoje brasileira tem focado em minar esse instrumento, em deixar ele cada vez mais fraco, em deixar ele cada vez menos relevante no protocolo decisório, né?
Então, esse é o momento de tomar a decisão. Eu queria fazer um ponto, dar um passo um pouquinho atrás, voltar lá para a sua tese, que se divide ali em 5 itens. E onde que está o licenciamento ambiental? Qual é a importância dele no escopo de definição, por exemplo, de matriz energética do país? Não vamos nem entrar nesse assunto agora não, mas como que é definido, como que chega no licenciamento ambiental e por que fragilizar esse instrumento que está na parte de baixo da lista, ele é tão prejudicial? Porque a gente está falando de licenciamento ambiental, parece que antigamente tinha licença para dirigir, então eu ia lá, pagava, e hoje ainda é uma licença, né? Você vai lá, paga, faz uma aulinha e você está aqui a sua licença. Parece que operar um empreendimento que utiliza recursos naturais é o mesmo processo. Ou ir no cartório, vai lá, carimba, próximo. Não é uma coisa, é muito mais complexo do que isso e é uma decisão que é tomada muito antes, né? A gente tem elementos que a gente pode chegar. Então, eu acho que um passo atrás para quem está nos ouvindo entender isso é importante. Importante entender que o licenciamento ambiental ele trabalha no nível de projeto. A esteira decisória de qualquer empreendimento no Brasil, público ou privado, segue a lógica da política, plano, programa, projeto e ação. Então, é lá na política que se decide que o Brasil vai ter uma usina nuclear na sua matriz energética, porque a diversificação é importante, então vamos investir também nessa tecnologia. Acontece que ela vai acontecer em algum lugar e ninguém quer uma usina nuclear no seu quintal. E aí entra o licenciamento ambiental lá no final da cadeira decisória. Já se decidiu que a política nacional prevê que a matriz deve ser diversificada. No plano, que a gente chama de Plano Decenal de Energia, o PDE, que é elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, via de regra, através da EPA no Brasil, você tem um plano decenal e esses 10 anos nós vamos precisar de ter mais 2 usinas, uma usina em algum lugar. E aí está decidido lá no plano. Aí ele vem para o programa. O programa, por exemplo, o PAC, que é um programa, sim, claro, define que vai ter recursos para construir uma usina nuclear em algum ponto do Brasil. Então, estabeleceu o recurso, decidiu no programa, você tem um cronograma que divide lá quando isso vai acontecer, determina quando isso vai acontecer, e aí vem para o projeto. Aí no projeto, público em geral, as pessoas afetadas, o sistema político regional e local, ele quer discutir se devemos ou não ter usina nuclear no processo. Essa decisão, essa discussão, ela não cabe nesse ponto da discussão. Essa discussão não cabe nesse ponto da decisória. Ele tem que estar lá em cima da política. Exato. E não há no Brasil hoje um instrumento que tenha capacidade, como o licenciamento ambiental tem de avaliação de projetos, de fazer essa consulta pública. Há consultas públicas muito pouco eficientes mesmo. O único momento desse processo decisório inteiro que você fala, vou fazer uma audiência pública no local afetado, com as pessoas afetadas e abrir para todo mundo falar o que quiser, é na avaliação de impacto ambiental de projetos no licenciamento. No desenho, o nosso processo de licenciamento ambiental está apoiado em uma única perna, que é a avaliação de impacto ambiental. Mas ele poderia estar apoiado em várias pernas, para tornar ele mais eficiente e até mais fácil. E aí, se você tivesse um instrumento como a avaliação ambiental estratégica, que analisa a inclusão das variáveis ambientais no nível de política, plano e programa, você teria uma distribuição melhor desse processo decisório e consultas públicas, as pessoas poderiam dizer, eu sou a favor, eu sou contra a exploração de petróleo em alto mar em grandes profundidades, em ter uma exploração de petróleo na margem equatorial, mas isso não é dado no processo de licenciamento ambiental hoje, isso não ocorre. Porque não cabe, eu anotei aqui uma pergunta para você, quando você falou na tomada de decisão, avaliação ambiental estratégica. Uma avaliação ambiental estratégica ela poderia ser tomada, por exemplo, em nível de programa. A gente tem aí orçamentos participativos de município, é mais ou menos isso, né? Onde que vai ser gasto o dinheiro? Porque muitas vezes, até anotei aqui, qual foi o último programa similar ao PAC, ou mesmo PAC, que considerou os aspectos ambientais nisso? Porque a gente vê aumento de rodovia, aumento de infraestrutura, etc., que muitas vezes não considera nem a capacidade de análise dos órgãos ambientais. Seja de qualquer programa estadual ou municipal, ele não considera isso. Então, essa tomada de decisão ela precisa ser estratégica em níveis anteriores,
porque você vai impactar toda uma capacidade operacional, mesmo de licitação, tem que fazer consórcio entre várias empresas. E que empresas são essas que vão prestar esse serviço? Que vão impactar a forma como o projeto vai ser desenhado. A gente sabe que projetos mal desenhados acontecem aos quilos todos os dias no Brasil. E a gente também tem uma falsa percepção de que fazer obras é desenvolver. O desenvolvimento nem sempre está atrelado a tocar um empreendimento de infraestrutura. Inclusive, um dos pontos de famílias vulneráveis são famílias afetadas por empreendimentos de infraestrutura, porque isso desloca pessoas, né? Então, trazer a variável ambiental de uma forma estratégica, como você bem colocou no seu estudo, ela traria ganhos, inclusive financeiros. Não, certamente financeiros. Um bom planejamento tende a uma boa governança que tende a melhores margens de lucros, redução de risco. O que o mercado odeia? Risco. O que ele ama? Redução de risco. Quem faz isso? O licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental trabalha para o mercado, no final das contas, porque ele melhora os projetos. Isso do jeito que ele é hoje, mas ele pode ser muito mais. Porque se ele estiver aplicado, eu digo licenciamento porque hoje o licenciamento é apoiado só no licenciamento de projetos, mas para mim a avaliação ambiental estratégica é licenciamento ambiental. Perfeito. Ele é licenciamento. Então o guarda-chuva do licenciamento poderia ter muitos instrumentos de gestão. A avaliação de impactos cumulativos é um instrumento considerado pelo mundo, conhecido, desenvolvido por países que entenderam isso há mais tempo que nós, e ele gera, obviamente, lucro. Lucro, sim. Redução de problemas, redução de conflitos, gestão de conflitos. E aí o lucro ou redução de custo, ele vai desde a você não fazer um estudo duplicado na mesma área que já existem estudos. E aí nós temos uma dificuldade do empreendimento A ser licenciado pelo Estado, o empreendimento B pelo município e o C pelo federal. Cada um tem uma dinâmica diferente, uma velocidade diferente, nenhum pode esperar pelo outro. Se tivéssemos uma avaliação mais guarda-chuva, a gente teria um dimensionamento melhor desses impactos e teríamos aí estudos para todo mundo poder usar, né? Acho que uma das coisas que seria menos custosa do ponto de vista de dispêndio mesmo de orçamento público, inclusive, seria público ou mesmo privado, né? Porque você tem impactos em 3 esferas que vão ter as mesmas capacidades, as capacidades pessoais que vão ter que ser gastas para licenciar aquilo. E aí você tem a empresa tendo que pagar 3 empresas diferentes, pagando, às vezes, a mesma empresa privada que está habilitada para fazer aquilo, óbvio, contratando mais pessoas, nem sempre contratando a quantidade que deveria ser contratada, mas tem um impacto financeiro nisso que vai para o projeto e que o produto que ela vai entregar, o consumidor vai pagar esse custo, né? E aí, uma falta de uma avaliação de impacto cumulativo, como você bem colocou no seu estudo, você traz aí variáveis que estão em cada caixinha, em cada projeto é colocado como 5, quando você junta um com o outro, ele vai para 9. Né? Você fez uma tabela muito bem feita, uma matriz muito bem feita. Essa percepção disso seria, inclusive, da minha percepção, seria uma forma de você trazer esses riscos já antecipadamente e de definir se aquele projeto ele é viável ou não. E aí tem o outro lado, que é isso ser proposital. Quando você não traz isso para os projetos, para os licenciamentos, você está deixando ele viável sem assumir as variáveis que trazem o risco. E aí, geralmente, são esses projetos que dão problemas e depois tem um dano enorme a ser reparado, inclusive com um custo muito difícil de colocar, que são vidas humanas. Né? Então, essa inviabilidade econômica no ponto de vista de projeto poderia estar, ela deve, na verdade, estar vinculada à viabilidade do projeto como um todo, desde o princípio. Sim, sim. Né? A verdade é que bons empreendedores já entenderam, né, que esse processo tende a ajudar a tomada de decisão dele. Perfeito. Eles têm que ter um olhar moderno sobre isso. Na verdade é isso. Uma avaliação de impacto ambiental bem feita, primeiro que a avaliação de impacto ambiental era a avaliação de impacto socioambiental, né? Sim. E é assim que é feita, né? A gente analisa os impactos sociais e ambientais de empreendimentos
de atividades em um determinado local e região. E ela destaca também os impactos positivos. Claro. O levantamento não é só de impacto negativo. Só que um impacto positivo, quando mal gerido, pode virar um impacto negativo. Pela incapacidade de gestão. Veja, geração de empregos. É um impacto claramente positivo de grandes empreendimentos, de empreendimentos em geral, enfim, qualquer atividade humana, geração de empregos. Só que grandes projetos de infraestrutura, via de regra, empregam durante a fase construtiva muita mão de obra, para em seguida desmobilizar essa mão de obra. O que você acaba tendo é uma geração acumulada no tempo e no espaço de desempregados. Então, quando você planeja mal, você não tem capacidade de fornecer a mão de obra para aquele empreendimento, empregar pessoas da sua região, porque você não sabe, o estudo de impacto ambiental foi mal feito ou não foi feito. Via de regra, você tem o tempo, você teria tempo entre o início de um processo, né, de licenciamento e a fase construtiva. Você poderia treinar as pessoas locais para que a mão de obra local desse conta de assumir aqueles postos. Só que depois você tem que ter um encadeamento dessa geração de emprego para os próximos projetos, que via de regra, um empreendimento seja um empreendimento hidrelétrico, ela gera na sequência a linha de transmissão, ela gera na sequência uma expansão das atividades urbanas, ela gera na sequência uma rodovia, um porto, ele gera a necessidade de retroporto. Um porto ampliado gera retroporto e outras atividades associadas. Você poderia absorver aquela mão de obra numa escala temporal bem planejada. O que acontece é que acumulam-se todos e aí você tem uma geração de desempregados que impactam duplamente a estrutura urbana local. Localmente você tem que fazer guia sarjeta, pavimentação de ruas, escola, segurança, para as áreas que os operários passaram a ocupar, porque a cidade teve um aporte. A gente tem o caso de Rio Grande, por exemplo, Porto Rio Grande, estaleiros de Rio Grande chegaram a gerar 20 mil empregos pontuais ao mesmo tempo. E aí depois você teve 20 mil desempregados, porque não houve encadeamento nenhum, porque a indústria ali que estava sendo mobilizada ali, ela foi desmobilizada pontualmente e acabou. Veja, impactos positivos, né, mapeados como positivos, gerando grandes efeitos negativos na região. Então você precisa ter um olhar, e não basta você ter um olhar compartimentalizado para um projeto. Isso. Um projeto de infraestrutura raramente vem isolado. Você vem com o porto precisa de logística para chegar no porto, seja ferroviária, rodoviária ou fluvial, e aí você precisa de um retroporto para, né, ter tempo de receber aquelas cargas, organizar aquelas cargas. Então, e quem planeja isso no Brasil hoje? Ninguém. Isso é dinheiro. Acho que ninguém se recusa a fazer um bom planejamento sabendo que isso pode gerar recursos, tanto para o município, tanto localmente, quanto regionalmente, quanto a intenção de um porto que nunca é abastecer e atender um município, é regional. Então, de fato, fica cada vez mais claro, né, esse tipo de necessidade de estrutura de planejamento no Brasil, e tem instrumentos para isso no mundo. O que a gente resolve fazer o licenciamento é muito ruim, a avaliação de impacto é péssimo. Vamos acabar com esse negócio. Eu ia chegar nesse ponto, Léo. A gente está falando aqui do que deveria ser e os estudos, a dinâmica global mostra isso. Mostra, inclusive, empresas modernas adotando esse planejamento. Por outro lado, nós temos uma visão retrógrada, vamos chamar assim, arcaica, ou que não cabe mais no mundo moderno, que é essa dicotomia desenvolvimento e meio ambiente, que, na verdade, um faz parte do outro. Eu costumava dizer que o meio ambiente faz parte do desenvolvimento, e hoje a gente está vendo que o desenvolvimento tem que passar pelo meio ambiente, porque senão a gente vai ter catástrofes cada vez maiores. E aí eu queria que você comentasse também, então, sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul com o licenciamento ambiental e o que outros projetos tentaram fazer em outros estados, e até a discussão da flexibilização do processo do projeto de licenciamento ambiental na Câmara, no Congresso como um todo, e como é que isso vai agir contra essa forma de governança e forma de responsabilidade ambiental? Não dá, né, para a gente, o famoso errar é humano, né, existir no erro é burrice, né? Porque já está muito claro que as coisas têm causa e efeito. O Rio Grande do Sul foi um dos estados que flexibilizou normas ambientais de forma mais energética. Então, fez isso com vontade. A bancada, inclusive, gaúcha, é uma das bancadas mais ativas
nessa pauta de desmonte, né, da gestão ambiental como um todo. E, lamentavelmente, o Estado sofreu muito. Vamos fazer um parênteses aqui e entender uma coisa. Eventos meteorológicos extremos sempre aconteceram, passarão a acontecer cada vez mais e agora serão, né, recorrentes e cada vez mais intensos. Muito bem. Só que risco e dano são diretamente relacionados. Então, a gente faz uma análise de risco e o que a gente entende é assim, o risco é quanto maior em relação ao dano. Então, a gente percebe um risco grande quando a gente vai ter um dano grande. E risco é função de severidade e frequência. A frequência de eventos de precipitação extrema será cada vez, eventos climáticos extremos, vai ser cada vez maior. Sobre a frequência, a gente tem que trabalhar a mitigação, ou seja, é uma agenda mesmo climática global, diminuindo nossas emissões para fazer com que a gente tenha um futuro com melhores perspectivas do que hoje. Essa é uma agenda de longo prazo, precisa ser feita, não pode ser secundarizada, pelo contrário, tem que ser agenda prioritária. E o resto é a adaptação. A adaptação está nessa variável severidade. Então, assim, quando você desmobiliza uma agenda ambiental de um Estado, e principalmente dessa que a gente está falando do licenciamento, o que você faz é permitir que uma atividade industrial se instale no leito maior do rio. Por quê? Porque aquela área é uma área sujeita ao alagamento. Só que é sujeita ao alagamento a cada 100 anos. Tudo bem. Tudo bem não. O licenciamento ambiental claramente exigiria uma análise, né, de locação dessa instalação industrial. Eu diria, olha, essa não é a área mais apropriada. Essa é a alternativa locacional inviável. E aí o licenciamento ambiental trabalha para todo mundo, porque quem colocou dinheiro naquela fábrica ali perdeu. A seguradora que segurou aquela fábrica perdeu. Hoje as seguradoras não sabem o que fazer. Sabem, né? Essa conta vai cair no cofre público de alguma forma. Mas assim, é lamentável, né? Você ter um desenho de uma atividade industrial de um estado inteiro que hoje 90% dele está debaixo d'água. É inaceitável, né? Se você tem 90% da atividade industrial de um estado debaixo d'água, esse processo, em algum momento, ele se perdeu, né? E veja, parte disso que eu estou falando, ele está relacionado a um instrumento que o Estado do Rio Grande do Sul adotou, que é a LAC, que é a Licenciamento por Adesão e Compromisso. O licenciado no empreendimento fala, não, eu sei o que fazer já. Eu vou fazer as coisinhas aqui, eu boto minha fábrica lá, digo que vou fazer tudo bonitinho, vou fazendo. Só que não tem estudo de impacto ambiental, não tem consulta às comunidades, não tem a relação dos impactos positivos e negativos combinados com o que existe mais na região, não tem uma análise de cumulatividade, não tem nada disso. O que vai acontecer não pode ser bom, né? Não no longo prazo. E eu acho que ninguém instala uma atividade industrial grande, sujeita a licenciamento ambiental, pensando em produzir durante 5 ou 10 anos. Né? Sim. Os horizontes temporais são enormes. Então, assim, o processo de licenciamento ambiental, se bem feito, e via de regra, a gente tem quadros bons hoje no país todo, eles são feitos para melhorar os projetos. São consultoria barata para o empreendedor. Esse é um ponto importante. A gente estava falando com um empreendedor grande, né? Uma operadora grande, e ela chegou a comentar que estava tendo dificuldades para cumprir a legislação brasileira. Né? No primeiro momento foi difícil, foi dispendioso, mas depois que elas implementaram na operação no Brasil, ela tinha, não sei quantos, eram 20, sei lá, eu lembro que ela citou especificamente Buenos Aires e Canadá. E nesses locais que ela opera, entre os outros 20 e tantos no mundo, ela foi reconhecida e ganhou prêmios por boas práticas ambientais, aplicando os processos que o Brasil obriga lá em outros países em que isso não é exigido. Não é que lá, eu não sei nem como é que funciona lá, porque eu confesso que não cheguei a aprofundar nisso, mas quando você faz uma relação dessa de levar um procedimento estabelecido pela lei brasileira, que não é abrangente, mas não é suficiente, você está falando em processos de consultoria barata, ou como você costuma falar, benchmarking. Pois um terminal, né? Um dos maiores terminais do Brasil, a gente estava conversando com ele sobre isso, dizendo, olha, vocês operam acho que 21 países, além do Canadá e América do Sul, em geral, eles operam em Xangai, Roterdã, São Francisco, provavelmente os maiores portos do mundo.
E a gente, ali na conversa, resolveu perguntar, olha, a gente onde é que a gente está na escala de chatura? No mundo. No mundo, né? Quem é mais chato que nós, quem é menos chato que nós? Eles ficaram de sem graça e falaram, olha, no final das contas, vocês são os mais chatos de todos. Vocês são muito chatos. E a gente ficou, no primeiro momento, a gente ficou triste. Aí eles falaram, poxa, mas veja pelo lado bom. A gente, na verdade, trata as exigências de vocês como uma necessidade importante, a gente entende, né, o que a gente está pedindo, o que vocês estão demandando, ele é relevante, e a gente trata então as exigências de vocês, transforma isso num benchmark e aplica nos demais lugares do mundo. E assim, os nossos processos são hoje os mais seguros do sistema portuário mundial. A gente ficou feliz, na memória a gente ficou triste. Falou, a gente é uma consultoria muito barata, né? Que o empreendedor, né, moderno, inteligente, ele já entendeu que ele pode fazer... a exigência, ela não é vaga, ela não é sem fundamento, ela tende a melhorar o processo. E é esse um ponto também, que você citou o exemplo da LAC no Rio Grande do Sul, é a dificuldade material de você comprovar isso, porque o licenciamento ambiental ele pressupõe condicionantes. E aí, se você traz para uma agenda moderna do mercado financeiro, por exemplo, de ESG, você tem lá os relatórios todos para preencher, com uma série de normas, de taxonomia sustentável, de uniformização disso ao longo do globo todo. Quando você faz um licenciamento ambiental declaratório, você tem uma dificuldade material disso, até para fiscalizar, porque para os órgãos ambientais isso não é trivial, a gente sabe disso, pela experiência toda, e para a população, inclusive, acompanhar e fiscalizar isso, seja por obras públicas, seja por empreendimentos privados, isso fica muito difícil. Então, do ponto de vista de condicionante ambiental, como é que você enxerga isso como ferramenta de gestão mesmo? Então, é chover no molhado, né, na verdade. Na verdade é assim, hoje ninguém faz uma mineração, uma linha de transmissão, uma hidrelétrica com o dinheiro que tem no bolso. Perfeito. Ninguém tira dinheiro do bolso e fala, vou fazer uma hidrelétrica, estou com muito dinheiro aqui, eu vou fazer uma rodovia. Vou fazer agora, né, um duto. Né? Ninguém faz isso. Tudo que é executado de grande monta demanda dinheiro financiado, bem financiado, via de regra internacional. A gente está falando do BID, a gente está falando de financiadoras grandes. E esses financiadores, o mundo inteiro financiador hoje exige o reporting, né? A relatoria. E eles têm que apresentar para esses financiadores programas ambientais de redução de impactos, de compensação de impactos e os sociais são muito importantes, programas de educação ambiental, comunicação social importantes que emancipem a população, que tornem ela apta a participar do processo decisório, que a educação ambiental em programas as condicionantes, né, do licenciamento determinam que eles têm que ser programas emancipadores, né? Não podem ser simplesmente lá ensina as pessoas a separar lixo, ensina as pessoas a plantar árvore na frente de casa. Muitas vezes paternalista, né? A atividade fica dependente sempre do empreendimento. Pelo contrário, exatamente. Isso é o que o financiador quer ouvir. A gente está de novo trabalhando para que o empreendedor pegue um dinheiro mais barato no mercado, um dinheiro melhor, um dinheiro que vem mais fácil para o Brasil, acreditando que o Brasil precisa de infraestrutura e ele precisa de dinheiro barato. E aí chega aqui, ele faz um projeto péssimo, apresenta ao licenciador, o licenciador demora um tempo grande para poder responder, isso é um outro problema do processo que ele precisa destacar, e aí ele acha que está errado, está muito ruim. Não, vamos acabar com esse negócio. Olha, demorou 90 dias para dar uma resposta, para fazer uma vistoria. E isso é um problema. Porque isso vai desde quem está começando a operar até quem já tem licença. Exato, porque a gente tem... vamos lá. O licenciamento ambiental hoje, no Brasil inteiro, eu estou falando de órgãos ambientais, o federal e os estaduais, eles são carentes, né, de gente, de estrutura. Então, eu não conheço nenhum que não falta gente. Eu não conheço nenhum que tem estrutura suficiente. Talvez a CETESB em São Paulo seja a agência mais bem estruturada do Brasil. Ainda assim, é pouco, né? Ela precisa de mais estrutura, sem nenhuma dúvida.
Veja, a gente teve ao longo dos últimos 10, 20 anos essa reclamação sobre o licenciamento ambiental, como você mesmo abriu aqui a nossa conversa mencionando, ela só ficou pior. Ela ficou pior, foi piorando. E a nossa capacidade a nossa do órgão federal, né, de atender a essa chamada pública de mais projetos, ela também foi degradando. Sim. Porque pessoas foram saindo do órgão, foram aposentando. E hoje, eu tenho até um dado interessante aqui, que só a agenda de licenciamento de empreendimentos lineares, que há 10 anos atrás trabalhava ali em torno de, acho que, deixa eu ver aqui, uns 10 processos por equipe, acho que eram isso, 10, uma dezena de processos por equipe. Hoje, essa coordenação tem 6 equipes montadas para fazer. Lembrar que o licenciamento ambiental não é algo que cai na mesa de um servidor e ele fala assim, eu vou licenciar a Dutra. A rodovia Presidente do Dutra tem um licenciamento, eu vou licenciar ela. Não, ali precisa de especialistas da área a gente chama de socioeconomia, meio biótico, meio físico e riscos. E você precisa de especialistas nessas áreas, e vários. Para fauna você precisa a gente fala de biótico, você precisa de pessoas especializadas em fauna. Você está falando de uma rodovia que vai cortar a região mais densamente ocupada do Brasil, super sensível ambientalmente, ao lado do leito do rio, talvez dos mais importantes do país, e corta fragmentos florestais importantes, e ali você vai ter uma equipe analisando meio biótico, flora, fauna e todos seus desdobramentos. Na parte de socioeconomia você precisa de antropólogos, você precisa de sociólogos, você precisa de pessoas habilitadas, né, geógrafos, para fazer a leitura desse impacto. Então você tem equipes multidisciplinares para trabalhar com vários empreendimentos. E aí, hoje, são 6 equipes que estão disponíveis nessa coordenação de empreendimentos lineares, e ela saiu de algo em torno de 10 projetos por equipe, que é muito, para 89 por equipe, nos últimos 10 anos. 89 processos de licenciamento ambiental por equipe. E aí o licenciamento é moroso. Eu não consigo entender de onde alguém consegue conceber uma leitura tão binária e simplista, assim, sabe? De fazer, está resolvido, tem que acabar com o licenciamento. Eu ia puxar um outro gancho aqui. Essas pessoas que estão analisando, você está falando de uma coordenação específica, né, os processos todos ali, mas existe o pós-licença, existe uma série de empreendimentos que são acompanhados, uma série de questionamentos dos órgãos públicos, da própria comunidade, sociedade civil, e o que a gente tem visto, né, o que nos motivou a tratar, inclusive, sobre conhecimento, é pegar estudo ruim, ver estudo mal feito, consultorias mal feitas, a ponto de ter aí divulgação de empresas de consultoria sendo autuadas, né, por mentir em relatórios oficiais. Isso é uma coisa que, do ponto de vista de negócios, você olhar para um empreendimento que vai tomar uma multa de 2,5 milhões, 300 mil, dos 2,5 milhões, que pode chegar a 50 milhões, é o valor máximo, mas isso aí geralmente é a falta de um olhar estratégico, inclusive sobre o que ela está produzindo. Não da produção lá, do chão de fábrica, não. Do que ela vai entregar, como é que ela vai se comunicar com os stakeholders todos. Como é que ela vai se comunicar desde o investidor até o órgão licenciador, seja estadual ou federal, principalmente, né, de grandes empreendimentos. Mas isso atrasa, né, a qualidade do que é feito, as condicionantes que eu te perguntei no início, também elas servem para estabelecer os programas. Então, cada condicionante que estabelece um programa, um processo, um projeto mal entregue, mal escrito, que desvento muitas vezes, falta de monitoramento, dados que deveriam estar sendo acompanhados há 10, 15 anos, que a gente, fazendo pesquisa, o mais valioso é o dado, né? Uma série concisa, robusta de dados que te dá o insight para você tomar a melhor decisão. Então, e os empreendimentos têm isso, ou muitas vezes não tem, porque o orçamento para aquilo, para esse monitoramento, ele é cortado em detrimento da operação. E aí você faz uma escolha lá atrás de cortar o orçamento da coleta de dados e na hora de levar para o órgão ambiental é capaz de mentir.
é capaz de não ter os dados e dizer que faltou orçamento, e aí ser sincero demais, um sincericídio, né? E cobrar que haja uma celeridade numa análise sem os elementos completos. Essa falta de visão estratégica também dos empreendimentos, e aí de alguns modernos que já vêm olhando como benchmark mesmo, como um ativo ambiental, é que a gente também tem soluções para isso. A gente desenhou esse olhar mais, a gente está com um pouquinho já de mais de 500 projetos analisados, mais enfim, não vou fazer muito número, vou chegar na idade e vai ficar muita denúncia. Mas temos uma capacidade para falar sobre isso e tem pessoas competentes, capazes no Brasil, né? As universidades estão aí sérias, com estudos desenvolvidos, com total capacidade. E mais uma vez é uma questão de um investimento que não, eu não vou investir nisso porque... Eu não acho que é investimento, eu acho que é uma questão de postura mesmo, de governança, de habilidade de gestão. Não dá. Eu vou ilustrar o caso que você falou. Como pode um gestor portuário pedir para fazer uma dragagem de manutenção e se desesperar ao apresentar o estudo para nós, dizendo que, olha, meus navios já não estão conseguindo mais operar, eu estou perdendo navios para outro terminal, para outro porto, porque eu não consigo mais atracar navios grandes, porque está assoreado o meu cais, e eu preciso fazer dragagem de manutenção. Dragagem de manutenção é igual limpar a casa. O cara faz toda semana, 2 vezes por semana, e ele faz a cada 2 anos. O cara tem 15 anos de dados de hidrodinâmica costeira na mão dele. Ele que fez. O dado é dele. Então, assim, se o dado é bom ou não, ele que vai ver. Então, assim, ele não consegue dizer em quanto tempo ele tem que fazer a dragagem e apresentar ao órgão licenciador assim, ó, eu vou te pedir com 6 meses de antecedência, porque eu vou precisar fazer... Todo final de ano, a cada 2 anos, eu preciso de fazer uma dragagem de manutenção. Todo maio eu preciso fazer. Aliás, na minha rotina portuária, veja, eu tenho menos movimento nesse tempo, que é um período mais apropriado para fazer. O cara não consegue fazer um planejamento desse? Ô, velho, eu faço um planejamento desse quando eu vou passear com o meu cachorro. Sabe assim? É um planejamento mínimo. Isso é dinheiro. Aí o cara apresenta para o órgão licenciador, dá 20 dias. Meu Deus, eu preciso. É agora. Não tem como. Vocês estão atravando o desenvolvimento. Olha, estão perdendo o movimento. Isso chama chilique, né? Não dá, velho. E é gente sem condição de gerir, né? Então, isso é visão. Isso não é um olhar que é de desenvolvimentista ou conservador. Não é nada. O cara tem o dado na mão dele. Ele não está na minha gaveta, o dado está na mão dele. É inacreditável que... Aí você nota, aí você separa, né? Claramente o joio do tipo. Esse empreendedor vai dar trabalho no licenciamento. Perfeito. Ele vai dar trabalho durante o processo que ele quer instalar alguma coisa, ele vai dar trabalho durante o período que a gente avalia a operação dele. Ele não vai entender o que a gente está fazendo, porque ele acha que é só exigência, ele está querendo operar. Veja, para operar, amigão, para botar o seu carro andar, você precisa botar gasolina, você precisa botar combustível no seu carro para andar. Sim. Então, assim, lamentável. Né? Não é um projeto, um empreendimento trivial, mas as decisões parecem que se tornam triviais, né? Então, mas é aí que está, né? Se a pessoa, né? É ruim você falar, porque na verdade é um olhar, né? Na verdade, especificamente desse empreendimento que eu estou mencionando, passaram por lá vários gestores, sim, de regra ruins, mas deve ter algum problema, né, espiritual ali naquela cadeira que dificulta as pessoas tomarem decisão, mas a gente acaba percebendo isso. Tem empreendedores e empreendedores. O que a gente pode ser mais uníssono há empreendedores bons, empreendedores ruins. Generalização hoje no Brasil vem da sua classe política. A classe política não entendeu que instrumentos de gestão ambiental são positivos, importantes para a atividade econômica. E vendem sempre essa história de o bem contra o mal, que o crescimento econômico em detrimento da conservação. A conservação está parando o crescimento econômico. Primeiro, frase que não pode sumir de nenhuma conversa nossa, que é: degradação ambiental não gera crescimento econômico. Isso é balela. E pior, vendem a mesma coisa. Teve ministro, né, da economia falando que defendendo o direito de poluir do Brasil para se desenvolver como os países desenvolvidos. Então, assim, isso foi há pouco tempo atrás. Não dá, né? Então, assim, a gente paga o preço de olhares como esse.
está para além, né, da capacidade de um empreendedor, está além dele entender, de não ter dinheiro. Para operar tem que fazer a dragagem. Para dragar tem que ter o licenciamento, tem que ter a autorização da atividade. Ela não seria mais bem feita se não tivesse essa autorização, que é o que ele pensa. Fala, podia fazer isso aí. Não é. É o contrário. Ele vai ter mais conflitos com a comunidade, ele vai ter mais problemas ambientais, ele vai ter certamente desdobramentos dessa atividade que ele não previu e que os programas dele sem o licenciamento não vão conseguir abarcar, não vão ter isso. Licenciamento ambiental, como dissemos no começo, parece muito simples, né? Você bota um carimbinho ali, mas tem todo esse pacote de situações, envolve uma série de decisões, uma série de normativas. Eu também não acho que seja, não estou querendo aqui problematizar ou tornar tão complexo. É que não dá para a gente ser simplista, né, num momento de tomada de decisão que vai impactar muita coisa. Acho que o olhar que a gente está trazendo aqui vai para essa linha. Você trazer as variáveis todas, tomar as melhores decisões, já sabendo que não é o momento adequado o projeto para fazer isso, e ainda assim é o melhor momento para a tomada de todas as medidas, porque a gente já corrigiu muita coisa, muitos projetos que tinham lagos de 5.000 hectares que saíram para 500, né? A gente tem várias entregas que nem sempre são mensuradas. É até difícil de comunicar isso na mídia. A gente faz mal, na verdade, vamos falar a verdade. Eu falo a gente está usando, são vários bonés, né? Nós somos especialistas do NAID, nós trabalhamos em um órgão licenciador, né? E um órgão ambiental, e carregamos essa experiência. Mas a gente em geral, tanto quanto profissionais, quanto agentes do Estado, a gente comunica muito mal. Sim. Porque quando a gente faz a análise de risco de uma rodovia, a gente reduz tempo de paralisação da rodovia. Perfeito. Uma rodovia opera com o quê? Com movimento. Se eu ficar parado, o empreendedor não ganha, não recolhe pedágio, enfim. Quanto mais parada a rodovia fica, certamente é pior para a concessionária, né? Enfim, o maior afetado é a concessionária. Ainda que você esteja lá naquele engarrafamento, o prejuízo maior é para a concessionária que está operando aquela rodovia. Uma boa gestão de riscos reduz o tempo de paralisação de rodovia. É dinheiro. É dinheiro. Neste caso é o famoso tempo é dinheiro. É clássico. E a gente comunica mal, porque se a sociedade entendesse também isso como ativo, alguém olhando para aquilo e melhorando a capacidade de resposta, para que eu, com a minha família, quando estiver viajando, não fique parado, para que a minha carga, eu estou precisando da carga para chegar, para seguir meu empreendimento, não fique parado, para que, estamos falando de ativo, né? Então, não fique parado, para aquele ativo industrial, né, seja um produto químico perigoso, não fique parado. Então, assim, o olhar não é só ambiental, o olhar é operativo também. Principalmente quando você, se você pudesse olhar estrategicamente, desde a política, plano, programa, projeto, mais eficiente seria ainda. E reduziria, olha, veja, isso reduziria ainda o peso sobre o licenciamento ambiental de projetos, porque se você já teria um pré-licenciamento feito lá nas cadeias superiores, já teria uma redução dos conflitos, né? Com as ficaria mais claro também. Ficaria mais claro, as pessoas passariam a entender que elas participaram do processo e que ainda que ganharam ou perderam em algum momento, elas foram ouvidas. Isso tende a reduzir conflito, tende a diminuir as tensões da cadeia decisória. Mas a nossa classe política continua lá na década de 30, eu ia falar 70, assim, mas acho que está para trás disso. Não chegou nisso, não chegou, não sei quando vai chegar. Já tive a experiência disso acontecer pós-Brumadinho, pós-Mariana. A classe política, no meio da confusão toda do Rio Grande do Sul, estava querendo votar a diminuição do tamanho da reserva legal da Amazônia, como se não houvesse relação. Né? Não tem. Exatamente. Então, você está falando em reduzir a proteção de áreas, a produção de águas, vários serviços ecossistêmicos, reduzir para uma falsa promessa de produção e que vai impactar outras bacias, né, pela dinâmica toda da água, com rios voadores, com toda a ciência dizendo isso, e vota-se porque o representado, os interesses que eles representam, fazem uma pressão para isso, com essa dinâmica ou essa falácia de que o desenvolvimento precisa de novas áreas, na verdade precisa de novos olhares, né? Acho que é muito mais integrado. Eu uso uma frase, e agora eu tenho usado cada vez mais, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, acho que vou botar aqui debaixo do NAID, aqui a gente bota de slogan quase,
a gente está vivendo uma realidade onde lucros são privatizados e prejuízos são socializados. Então, a quem o político está representando faz muito sentido, porque alguém lá na Amazônia vai poder abrir mais, né, numa fazenda só, 30, 40 mil hectares a mais, para fazer, né, plantar ali e assim. Aí ele vai ter o lucro daquilo, mas isso vai gerar um prejuízo, né, ali mesmo naquela região com secas que tendem a ser mais severas, ou no sul-sudeste com volumes maiores de chuva e concentrados, com eventos de precipitação extremas mais severos. Mas veja, a verdade, o que importa é que quando tiver um prejuízo, o Estado paga. E quando eu puder desmatar mais, vai para o meu bolso. Isso. Essa é a regra. Então, assim, e dentro desse aí a gente não vai andar para frente. Acho que... Enfim, mas ainda acredito no licenciamento como um bom instrumento de controle, precisa ser fortalecido. Acho que tem boas formas de colocar isso como uma ferramenta de desenvolvimento de verdade, né? Ela é para isso. Mas a gente está vendo situações, e acho que trazer isso à luz aqui dessa discussão mostra mais uma vez essa complexidade, essa necessidade de que tudo isso esteja quase intrínseco ao jogo. Ele faz parte dessa discussão, não tem como dissociar ou achar que é um entrave. Precisa estar dentro do discurso de todo mundo, precisa estar compreendido por todo mundo. Acho que é importante falar disso por conta dessa importância neste momento, e cada vez vai ser mais, né? E olha, estamos falando de um instrumento, né? Tem vários que a gente precisa fazer aí, várias políticas públicas, acordos privados, interações sociais. Acho que a gente podia fazer até uma série. Para a gente fechar essa daqui, a gente pode se comprometer a fazer uma série sobre esses instrumentos de gestão ambiental, né? E quanto eles são mal vistos ou bem vistos, quanto são mocinhos ou bandidos de histórias por aí. Unidades de conservação, áreas protegidas, a reserva legal, instrumentos como a monetização de ativos ambientais. Exatamente. A gente precisa falar disso tudo porque a gente precisa de uma combinação deles que faça funcionar. Bora fazer uma série, a gente vai conversando sobre cada um deles. Bem, daqui já fomos longe, bastante longe. O assunto não se esgota, tem soluções, tem muita discussão ainda, e a gente se vê no próximo episódio dessa série ou de outros mais. Um abraço. Um abraço.